Antes mesmo de me apresentar, de dar boa noite para vocês, eu quero dizer que a presença de Deus é real aqui no nosso meio. E a presença de Deus essa noite é muito forte. Deus está presente aqui. Para aqueles que duvidam, eu quero afirmar para vocês: Deus está no meio de nós. Se faz presente neste grupo hoje. E em casa, hoje é dia de adoração lá no seminário, já vou me apresentar já. E aí eu entregava essa pregação na adoração, entregava a cada um de vocês, e Deus pedia assim para Deus: me dá alguma visualização sobre qualquer coisa, eu vou silenciar o Senhor fala. E aí Deus me mostrou algo tão bobo que eu falei assim: não vou falar isso na pregação, não é tão bobo, né? Ele me mostrava um quebra-cabeça. E a Gabi veio falar do quebra-cabeça, né? Eu resolvi falar também. Deus me mostrava durante essa oração, por mais que tenha achado bobo, talvez me faltou ousadia naquele momento, de assumir a vontade de Deus, que a santidade é assim, é um quebra-cabeça, tem que ter paciência. Às vezes a gente não consegue enxergar o que vem depois, mas quando a gente contempla a obra feita, a gente vê que valeu a pena. Amém? Agora sim, boa noite. Para mim foi bom, para Deus pode ser melhor. Boa noite. Amém. Eu me chamo Arthur, tenho 29 anos e eu estou no segundo ano do seminário, estudando teologia, que é o sexto ano da formação. E sou fruto desse grupo de oração. Amém. Sou fruto. Esse grupo de oração tem muitos frutos para a igreja, muitos casais, muitos matrimônios que nasceram aqui, que estão nascendo aqui, e também tem um padre que vai sair daqui, né? É fruto de chegar. Eu não falo por mim, eu falo porque é um fruto do grupo, né? O sacerdócio é muito maior do que eu. Eu sou grato porque esse grupo, além de eu ser fruto dele, ele já me salvou mais de uma vez. Esse grupo foi feito para ser um pronto-socorro. E se você chegou aqui, parabéns para mim, porque Deus quer te curar a sua alma. Amém? Amém. Vamos direto para o assunto, então. Finalizando essa semana, o nosso tema de hoje é: não desejamos nada menos que a santidade. Vamos ver isso? Não desejamos nada menos que a santidade. Para não perder tempo, já pega o seu evangelho aí, sua Bíblia, na primeira carta a São Pedro, no evangelho, primeira carta a São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 16, nós vamos ler. Amém? Amém, misericórdia, catequese. Vamos lá então. Talvez a tradução seja um pouco diferente, mas acompanha comigo. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na tua palavra. Meus queridos irmãos, eu vim acompanhando esses dias, este mês de grupo. Já quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque eu fui servo, como eu disse, fui do Ministério de Música quase 10 anos atrás, eu acho. Voltei porque eu fiquei um ano fora do seminário. E era sempre uma expectativa, né? O mês de pregação, o mês de aniversário do grupo, quem a gente vai chamar. Então, sempre os pregadores selecionados. Estar nesse time agora, eu acho que eu venci na vida, finalmente. Eu me sinto vencendo na vida. É muito bom estar aqui, né? Ter sido chamado para viver esse momento desse grupo que começou antes de eu entrar para a serva, eu estava no início, mas que é um grupo tão importante na história da nossa igreja. A carta de São Pedro, que nós acabamos de ler, em especial esses versículos, capítulo 1, versículo 13 a 16, ela tem um objetivo, como tudo na Bíblia. Tudo que nós lemos na Bíblia, todas as cartas e evangelhos, eles têm uma intencionalidade, um contexto e um objetivo. Tudo que está escrito na Bíblia. Em especial a carta de São Pedro, que por coincidência, quem que escreveu? Foi Pedro? Talvez você não soubesse, né? E por diversas vezes na teologia realmente se discutiu se foi ele mesmo que escreveu, mas foi, pode confirmar. Ela é escrita na década de 60 depois de Cristo, na nossa era, e é dirigida aos cristãos que viviam no norte da Ásia.
Religiosidade. Vocês lembraram disso? Os cristãos que viviam no norte da Ásia, que lá no início vão ser chamados de cristãos exílio temporário, estrangeiros e viajantes em um exílio temporário, exilados dispersos ou estrangeiros dispersos. Essa carta é tida como um conjunto das cartas pastorais, e Pedro dirige a esses cristãos que estavam exilados, esses cristãos que estavam estrangeiros, longe da sua pátria, e sobretudo para todos nós, para toda a igreja. Ele direciona para um povo, mas ele quer direcionar para toda a igreja. E ele diz isso: cristãos estrangeiros exilados. E é sobre isso que eu quero começar essa pregação. O primeiro momento para que nós possamos entender esse tema tão profundo, não desejando nada a menos que a santidade, é preciso compreender que eu não consigo entender e compreender e viver a santidade se eu não tiver em mente que eu vivo nesta terra como um exilado. Nós somos exilados porque lá no paraíso, lá no início, em Gênesis, nós perdemos a graça inicial. É claro que Cristo reconquistou na cruz, mas nesta terra nós somos estrangeiros. Nós não estamos aqui para sempre e não estaremos aqui para sempre. E para nós jovens, muitas vezes é difícil de entender isso. Quanto mais velho a gente vai ficando, tipo o Luke já está um pouquinho velho, nós vamos compreendendo, né? A idade vai chegando, né? Nós vamos compreendendo que a vida tem responsabilidades e que nós somos passageiros. Viktor Frankl, né, fundador da logoterapia, ele vai dizer que o que dá sentido na vida é a morte. Se nós fôssemos eternos nessa vida, nós não teríamos sentido. Mas porque eu sei que eu vou morrer um dia, eu tenho sentido para viver. E se eu não compreender isso, eu vivo nessa terra de forma inconsequente, como se tudo resumisse-se a isso. E não é assim. Tudo nessa vida é passageiro. Mas qual é o contexto que Pedro escreve essa carta? Qual é a intenção? Naquele momento, 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor, 30 anos depois de Pentecostes, Pedro já estava vivendo seu ministério profundamente, já tinha aprendido muito com a sua missão, o seu grego já era fluente porque ele vinha do aramaico. Pedro então percebe que havia um aumento da perseguição dos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos e aumentava-se o número de pessoas incrédulas. E o que significava isso? Quanto mais aumentava a perseguição, mais aqueles que eram fiéis ficavam confusos, se sentiam perdidos e tinham crise em suas fés. Tinham crise de fé porque não compreendiam e não conseguiam lidar com as adversidades do mundo. Pedro então escreve esta carta nesse momento, porque Pedro, primeiro Papa, apóstolo, sobretudo santo, é luz para aquele tempo. O santo, ele sempre ilumina um tempo de adversidade. Sempre que há uma adversidade no mundo, Deus ergue santos. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso, mas Pedro é luz naquele momento para aquele povo que estava amedrontado, desanimado, confundido em sua fé. Pedro ilumina e ele vai mostrar que, apesar daquelas adversidades que eles ali estavam vivendo, elas poderiam ser ocasiões para que o plano de Deus se tornasse perfeito. Porque nas adversidades nós temos ocasiões e oportunidades para nos assemelharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. As adversidades não são algo contra nós, se eu souber lidar com elas. Elas sempre existiram e sempre irão existir. Isso é o início da carta de São Pedro, se você pegar depois em casa e ler. E aí tudo bem, falei, adversidade, perseguição, qual é a resposta para isso? Como lidar? Olha para a sua vida hoje e pensa quais são as adversidades que você passa. Quais são as barreiras que você enfrenta enquanto cristão? Quais são as confusões? Aquilo que confunde a sua cabeça? As enfermidades, o caos desse mundo, as desesperanças, as mentiras que nós ouvimos, que nos confundem, as coisas que nós ouvimos no trabalho, na faculdade, os desafios do mundo moderno. Quais são as adversidades que nos fazem ficar confusos e perguntar: será que é isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Quinta-feira, 10h30 da noite, que loucura, né? Que maluquice. Por quê? Para que eu estou aqui? A resposta de Pedro para aquele tempo é a santidade. É a santidade. É a resposta para tudo. Nós passamos a maior parte da nossa vida, do nosso dia, percebe isso se não é assim?
nos preocupando com as coisas que não importam para nada. Porque o que importa realmente é aquilo que tem o selo da eternidade. Se as coisas que eu me preocupo não têm o selo da eternidade, eu estou perdendo tempo com essas coisas. Eu não estou dizendo que as coisas efêmeras dessa vida não têm que ser causa de preocupação, as contas para pagar, o nosso futuro, o nosso estudo. Mas tudo isso é passageiro. E quando eu coloco tudo isso no lugar de Cristo, eu acabo me decepcionando. A santidade é a resposta. E nesse contexto, acontece aquilo que ele disse lá no versículo 13. E algumas palavras ele disse, eu queria focar nessas palavras. A primeira coisa, prontidão de espírito. Prontidão de espírito. Estar com a mente em prontidão. Em outras traduções, cingir a vossa mente. Era comum, inclusive nós usamos enquanto seminaristas, os três também, o símbolo, porque é aquela corda que amarra na cintura, porque na hora de ir para a missão, pegava-se a túnica, amarrava, suspendia para não sujar a borda da túnica e ia para a missão. Cingir os rins, ou seja, estar pronto. Cingir a vossa mente. O que eu tenho alimentado a minha mente? Com o que eu tenho alimentado a minha mente? A mente muitas vezes se alimenta com o que é simbólico, com as coisas ruins dessa vida. Se eu não consigo alimentar minha mente com uma cultura católica, com uma cultura boa, com boas leituras, a minha mente vai ficando vulnerável. E eu não consigo sustentar a santidade da minha história, porque eu não tenho a mente em prontidão. Cingir a vossa mente em prontidão. Depois ele fala de sobriedade, meus queridos irmãos. E aqui entra muito da nossa vida. Sobriedade vem da virtude também temperança. O equilíbrio, vai dizer o catecismo, nos bens criados, domínio das vontades do instinto, combate com o meu eu egoísta. Quantas vezes o nosso eu domina a nossa vontade? Quantas vezes, como Paulo disse, eu deixo de fazer o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero? Porque a mente não está em prontidão, porque eu não vivo a sobriedade. Porque ora eu vivo muito no mundo da lua, ora eu vivo muito na terra, e eu não consigo encontrar um equilíbrio. E para viver a santidade como resposta para as adversidades, eu preciso ter equilíbrio na minha vida. Eu preciso viver a virtude da temperança. Isso passa por tudo. Isso passa por olhar quais vícios eu tenho e querer combatê-los. Porque muitas vezes nós somos como Santo Agostinho foi certa vez na sua conversão, e ele conta isso no livro das Confissões: Senhor, dá-me castidade, mas hoje não. Hoje não, deixa para amanhã, porque hoje eu quero curtir mais um pouquinho, né? Só que a gente não tem o dia de amanhã. A gente não tem o dia de amanhã. E nós precisamos começar a viver de decisões definitivas em nossa vida. Parar de ser ou muito lá ou muito cá, ou com o pé no mundo ou com o pé na igreja. De repente eu pulo, eu danço, me alegro, e no outro dia eu não quero mais nada. Eu preciso ter constância. Outro dia eu vi no Instagram, não sei se vocês viram, uma imagem que descreveu constância, rodou bastante, né? Eram vários copos de café. Uns estavam mais vazios e outros mais cheios, né? Em certos dias um copo mais cheio, em certos dias um copo mais vazio, mas sempre cheio de café. Isso é constância. Nem sempre você vai estar aqui em cima, às vezes você vai estar aqui, mas é importante estar aqui, permanecer, porque santidade significa permanecer em Cristo. Errar, mas se levantar. E todos nós vamos errar nesse caminho. Temperança também fala sobre a modéstia nas palavras, sobre como eu me visto, sobre como eu falo, sobre como eu me comporto diante das pessoas. Tudo isso é temperança. Tudo isso pode parecer superficial, mas não é. A roupa não define um santo, mas um santo sabe se vestir, um santo sabe se portar, um santo é diferença no mundo e tem que ser diferença onde está, para compreender que o seu corpo é templo do Espírito Santo, para compreender que eu sou templo de Deus. Depois ele vai falar esperança na revelação. Deus se revela, esperar. Queridos irmãos, quer dizer isso em palavras bem assim, diretas. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Tinha um freio no convento que eu vou ser bem sério, eu já vou confessar com ele. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas você deve saber quem é algum de vocês. E no início da minha caminhada, eu fugia dele, porque ele brigava muito, né? Inclusive, eu acho que não é o melhor caminho não, né? Como sacerdote, o caminho do terror. Mas depois que eu amadureci, eu compreendi que ele, quando eu me confessava, ele pegava a cruzinha dele do chaveiro, né? Que tinha o nome dele. E aí uma cruzinha falava assim: Arthur, olha só o que você fez com Cristo. E ele dizia, olhando para mim assim, para todo mundo ele falava isso, né? Se Cristo disse para fazer, faça. Se disse que era para não fazer, não faça. Eu odiava quando ele falava isso naquela época.
mas eu compreendi porque é isso. Já está revelado, já está aqui. Se está aqui, eu quero fazer e pronto. Cristo falou e está falado. E olha só o que diz essa palavra: tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo é tudo. Se eu amo a Deus, tudo vai dar certo na minha vida. Vai dar certo. Eu posso passar por tribulação, eu posso sofrer, mas o tempo da tribulação, como diz o próprio Pedro no capítulo 5, versículo 1, o tempo da tribulação é pouco, é passageiro, ele passa. E a glória que há de vir não supera, não é menor do que a tribulação desse mundo. É muito maior. Esperança na revelação de Deus que se revelou. Não olhar para o passado, a carta vai falar obediência. Não fica namorando o seu tempo de ignorância, Pedro diz. Para de olhar para o passado. Para de ficar no castelo do Senhor dos Santos, olhando pela janela e falando: olha só como era bom, olha só o que eu perdi, olha o que eu deixei para ficar aqui. Eu querido irmão, quando a gente deixa tudo por Deus, a gente descobre que a gente não tinha nada. Deus é o nosso tudo. Sabe quais foram os 2 lugares que eu mais encontrei gente com fé? E no segundo lugar, mais gente fervorosa na oração? O primeiro é na rua, nas pastorais de rua. Os maiores exemplos de fé foi na rua que eu encontrei. Gente que perdeu tudo, que não tinha mais nada, descobriu que tudo era Cristo. Precisou perder tudo para descobrir isso. E na cadeia, na pastoral carcerária, é o lugar onde eu mais encontro fogo. É na pastoral carcerária. São as pessoas que estão privadas da liberdade, porque perderam tudo. Uma irmã de 40 anos e um jovem de 18 lá juntos, presos, humilhados, porque erraram na vida. Mas lá eu encontrei fogo, perderam tudo para descobrir que Deus é tudo. Para de namorar a vida velha. E aí depois ele vai dizer: ser santo em todo tempo, em todo o vosso comportamento, ou seja, em tudo e em todos os lugares, porque às vezes a gente quer ser santo aqui na igreja, a gente é uma coisa aqui na igreja, mas quando chega na faculdade, na nossa roda de amigos, a gente quer se fazer de galera. Ah, ele é tão galera, não dizia na Bíblia, era tão galera, tão de boa, para de se fazer de galera. E aí Deus colocava algo no meu coração importante para essa noite. Nós precisamos compreender a santidade não apenas como um ideal, porque às vezes parece que é um ideal inalcançável. E eu quero dizer para vocês: a santidade, ela é uma possibilidade. Ela é uma possibilidade. Deus nos fez e Deus prometeu. Então, nesta terra, se eu caminhar com paciência no quebra-cabeça de cada dia, eu serei perfeito como Deus é perfeito. Mas no tempo de Deus, eu preciso respeitar os meus processos, eu preciso respeitar a minha história, eu preciso ter paciência comigo mesmo e deixar que a graça de Deus vá me avançando no processo. Por isso, pare de uma vez por todas. Eu digo para mim também: vamos parar de uma vez por todas de esperar as condições favoráveis. Temos que nos decidir hoje, porque, meus queridos irmãos, talvez venha uma pandemia muito pior e nós somos a sequela da pandemia. Porque eu lembro de uma geração antes da pandemia que queria ser santo, que louvava, que se reunia nas casas para exaltar a Deus. Veio a pandemia e parece que jogou um balde de água fria em todos nós e nós ainda não nos recuperamos. Cadê essa juventude ousada? E digo mais, agora também para os servos: às vezes nós ficamos preocupados: ai, mas não veio aquela pessoa, mas o grupo não lota mais como antes, ai, mas eu faço uma reunião, não vem. Faz você sozinho, faz você e mais um. Para de esperar as pessoas. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, porque vocação e santidade, a vocação é chamado. Não tem crise vocacional na igreja, porque quem chama continua chamando. Tem crise de resposta, porque a gente parou de dar resposta diária para Deus. É essa crise. E quando alguém dá uma resposta verdadeira para Deus, atrai outras pessoas. E o que falta em nossa vida é testemunho. Por fim, eu quero dizer que nós precisamos ser a resposta de Deus para este tempo. Houve um tempo em que a igreja se esqueceu dos pobres. Deus ergueu São Francisco lá em Assis. Houve um tempo que o Carmelo todo se corrompeu. Deus ergueu Teresa de Ávila, Deus ergueu João da Cruz para reformar o Carmelo. Houve um tempo depois do Concílio Vaticano II que a igreja estava toda dividida, confusa, muitas pessoas, seminários ficando vazios. Deus ergueu o Papa João Paulo II, São João Paulo II, peregrino do amor nessa terra.
Deus está erguendo agora, alguém já ergueu há um tempo, mas está tendo destaque, o seminarista Guido Cher, como beato da igreja, em um tempo onde nós seminaristas também precisamos reaprender a ser santos, e num tempo onde a juventude tem tanta informação, mas está tão vazia, Deus precisa erguer jovens santos. E aí, e agora eu finalizo, prometo, vão chamar a gente de louco, quando nós erguermos, vão nos chamar, mas eu quero dizer para vocês que uma música, não é nem católica, protestante, mas que eu ouvi, não precisa nem ouvir em casa não, porque ela é... mas eu quero só ler esse trecho. Falam em alta voz e gritam loucos que não sabem o que é viver, mas sabe quem são esses loucos que chamam nós? Loucos que quando oram e cantam, o céu desce. Loucos que quando louva, o cárcere estremece. Loucos que tem fogo da sua cabeça ao pé. Loucos que quando o inimigo vê, dá marcha ré. Rima, você vê que rima, né? Loucos que quando toca o mar ele se abre. Loucos que com uma pedra gigante, o gigante ele abate. Loucos que até a sombra dele tem unção. Loucos que pelos anjos eles têm proteção. Loucos que caminham sobre o mar sem afundar. Loucos que rodeiam o muro até derrubar. Loucos que servem o Deus fiel e que esperam Jesus para morar lá no céu. Esses são os loucos que nós queremos ser. E se você quer ser louco nessa noite por Deus e ser a resposta de Deus para essa juventude, e mesmo na sua miséria, mesmo no seu cansaço, na sua fraqueza, Deus vai usar de você. Feche os teus olhos onde você está. E nesse momento eu convido você a tomar uma decisão definitiva, a se decidir por Deus de uma vez por todas. E você sabe muito bem aquilo que você tem que largar hoje para seguir Deus mais de perto. Você sabe muito bem o que Deus te pede de forma íntima há tanto tempo para que você possa ser mais santo. Você sabe, eu não estou aqui para apontar os seus defeitos, porque eu sei dos meus, mas nessa noite, diga a Ele que tudo que você tem, você quer entregar, toda a sua história, todo o seu ser, toda a sua verdade. Vai doer muitas vezes, dói ser todo de Deus. Uma vez um padre me disse que nós podemos até dizer que queremos ser todos de Deus, mas a verdade é que a gente nunca entrega tudo para Deus de uma vez. A gente vai entregando aos poucos, mas o seu desejo foi entregar tudo para Deus. Hoje, ainda que aos poucos você vai entregando, meu querido irmão, logo você será santo. Ainda que custe muito, ainda que custe deixar muitas coisas, mas vale a pena, porque a santidade é ser feliz, a santidade é amar ao Senhor. Deus quer nos erguer nesta noite. Fica de pé nesse momento.